boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma feliz madrugada para você. Não sei que hora você nos acompanha, mas seja bem-vindo. Nesse momento, mais uma vez, nós vamos nos reunir para adorar a Deus, para buscar a Ele, para prestar a Ele o nosso culto racional. Amém? Hoje, de uma forma diferente, ao invés da gente abrir com a leitura de um salmo, nós vamos abrir em uma oração que é uma canção. Essa oração poderia estar nos salmos também, mas ela não está. Então, abre a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler essa oração cantada do profeta Abacuque. Amém? Vai ser bênção demais. Gente, estou animado para o dia de hoje. Estou muito empolgado para o dia de hoje, para esse culto de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser um culto que Deus vai receber de uma forma onde Ele vai se agradar de nós e que Ele vai poder falar conosco e que vai ser bênção demais. Amém? Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Opa, peraí. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham os seus montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, e ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da sua lança. Na tua indignação marchas pela terra, e na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios e entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Então aqui a gente vê o profeta Abacuque fazendo uma oração que foi um salmo, um cântico. Antes disso, no livro do profeta Abacuque, a gente tem registrado Abacuque angustiado por conta do sofrimento de Israel, angustiado, clamando a Deus quando viria o livramento, quando viria a redenção. E ele teve uma revelação dos tempos do fim. Ele teve uma revelação do ungido de Jesus.
E Deus mandou que ele escrevesse aquela visão sobre tábuas e colocasse de uma forma que mesmo quem passasse correndo conseguisse ver o que estava escrito naquelas tábuas e qual era a visão, porque a visão é, sim, há um ataque contra os escolhidos, contra os ungidos, mas Deus, o próprio Deus, está vindo ao nosso resgate, está vindo para a nossa redenção. A própria natureza reconhece isso, e você vê como fala aqui que o sol e a lua pararam nas suas moradas ao resplandecer a luz das flechas sibilantes de Deus e o fulgor do relâmpago da sua lança. Você vê que a própria natureza se submete a Deus. E você viu por que Deus fez tudo isso? Por que ele fez com que a terra tremesse, com que a natureza se submetesse? Está aqui no versículo 13. Tu sais para o salvamento do teu povo e para salvar o teu ungido. O ungido se referia a Jesus. Se referia a Jesus. Jesus era o ungido. A partir da cruz, sabe quem é ungido? O ungido é o corpo de Cristo. O ungido é a igreja. O ungido sou eu, é você. No Antigo Testamento, antes que Jesus pisasse sobre a terra, antes que ele fizesse a obra redentiva dele, ele era o ungido, e a gente vê isso com esse O com letra maiúscula, indicando que ele era o único. Agora aqui a gente vê o ungido com O com letra minúscula, porque ele não está se referindo somente a Jesus, mas ele está se referindo à igreja, ele está se referindo a você, e ele está se referindo a mim. Tudo isso que aconteceu, que a natureza se submeteu e tudo mais, é porque Deus saiu para o nosso salvamento. Amém? Glória a Deus. Isso é bênção demais, meu querido. Isso é bênção demais. A gente saber que o nosso Deus, que o nosso Pai nos ama tanto, a ponto de se levantar do seu trono para vir ao nosso salvamento. Amém? Então, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração para que então depois nós possamos adorar a Deus, que nós possamos entronizar Ele no nosso lugar, aqui na sua casa, que Deus seja entronizado, que o Espírito Santo tenha espaço, tenha liberdade. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, meu Pai, pela tua presença. Nós te louvamos, meu Deus, porque mesmo nos momentos em que, como Abacuque escreveu nessa oração, ainda não vemos o teu livramento, ainda não vemos a redenção, ainda não vemos o resgate, ainda olhamos e encaramos um deserto, ainda olhamos e encaramos ataques, encaramos afrontas, ainda nesse momento, nós erguemos os nossos olhos para os montes, erguemos os nossos olhos para ti, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor vem ao nosso resgate, porque nós sabemos que a redenção vai se chegar a nós. E te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom. Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor não se esquece de nós. Te louvamos porque o Senhor tem planos e os teus planos não podem ser frustrados. Nesse momento, Pai, nós estamos aqui para dedicar o nosso tempo, para dedicar a nossa vida, para dedicar o nosso culto racional ao Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos aceitar e nos receber. Que a nossa essência possa subir aos céus como um incenso de aroma agradável. Que o Senhor se agrade de nós. E, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos conceda a tua presença. Que o Senhor nos conceda a tua graça, as tuas misericórdias.
Que o Senhor nos conceda, meu Deus, a tua glória. Que o Senhor nos encha de ti. Que nós possamos, meu Deus, ser esse tabernáculo do teu Espírito, aonde o Senhor se agrade em fazer morada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Acertei a mesa aqui, gente. Mas amém, glória a Deus. Hoje a gente vai fazer algo novo, porque nós vamos ter a nossa adoração, mas a nossa adoração hoje, pela primeira vez, vai ser em castelhano, vai ser em espanhol, tá? Vai ser bênção. Então, estamos caminhando. Hoje, o nosso louvor, a nossa adoração vai ser em espanhol. Vai ser uma música que é brasileira originalmente, que existe uma versão em espanhol que nós vamos cantar. Se você quiser, enquanto estamos adorando, cantar em português, sinta-se à vontade. Você é livre para apresentar a Deus o seu louvor. Amém? E esse é um passo. Esse é um passo que nós estamos dando hoje. Para que daqui a algumas semanas, para que daqui a alguns dias, nós possamos passar também a ter palavras ministradas em espanhol, a ter nossos grupos de conexão depois em espanhol também. E eu tenho certeza que vai ser bênção, porque nós temos muitas pessoas a alcançar nessa terra. Amém? Amém? Escreve um amém aí. Já aproveita para dizer de onde você está nos acompanhando. E vamos louvar e adorar a Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais disminuyendo, porque importa que ele cresça. Mi placer en él está, no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en él está, y camino con la certeza de que él volverá. Es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo, porque importa que él crezca. Mi placer en él está, no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en él está, yo camino con la certeza de que él volverá. Es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, y él volverá. Soberano en poder, él volverá. Y gobierna en él está, en que él traerá en sus manos su recompensa, él lo verá. Soberano en
poder dolerá. El gobierno en Él está, el que traerá en sus manos su recompensa. Será soberano en poder dolerá. El gobierno en Él está, el que traerá en sus manos su recompensa. Soberano en poder volverá. Y el gobierno en Él está, el que traerá en sus manos su recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días. Glória a Deus. Acompanhou? Adorou com a gente? Conseguiu acompanhar em espanhol? Cantou em português? Fala pra gente aí no chat como é que foi. Essa música é bênção demais. Amém? Adoração purinha. Glória a Deus pelo ministério que fez essa composição. Eu sinto que essa música ela saiu do coração de Deus para que nós pudéssemos adorar a Ele. Amém? Glória a Deus. Gente, nós temos alguns recados antes de iniciarmos a palavra, antes de iniciarmos o momento da palavra. Primeiro recado que nós vamos ter hoje é o seguinte: se você já viu o nosso story, se você já tem acompanhado aí no WhatsApp, você recebeu mensagens nossas também. Hoje, primeiro culto do mês é culto de ceia, Santa Ceia. Então, se você não tem ainda preparado os elementos da ceia, você tem... deixa o culto rolando enquanto você prepara, mas não deixe de se atentar à palavra, porque a palavra de hoje, eu tenho certeza que ela nasceu no coração de Deus também e ela vai tocar você de alguma forma para que você possa então ter algo a mais com Deus, algo a mais na presença dele, mais intimidade. Amém? Então esse é o primeiro recado. Se você não preparou ainda os elementos da ceia, você tem tempo para fazer isso. Não deixe de fazer, porque no final desse culto hoje nós vamos ceiar. Amém? Glória a Deus. Outros recados que nós temos. Às terças-feiras, aqui na Espanha, a los martes, nós nos reunimos nos nossos grupos de conexão, que são as células, tá? Aqui na Espanha, como em outros países da Europa, usar a palavra célula é algo muito mal visto. Eu tenho falado isso com alguma frequência, para que, se existem pessoas novas nos acompanhando, você possa estar a par disso. A palavra célula, ela é muito mal vista porque remete a células terroristas, a células islâmicas, remete a células fascistas, a células separatistas aqui na Espanha, porque tem um movimento separatista muito forte que aconteceu inclusive com revoltas armadas há algum tempo. Então, o nosso grupo de conexão são as nossas células, tá? Hoje nós temos na minha casa em Prieg, aqui coladinho em Vigo. E se você está aqui na região, você é muito bem-vindo para se juntar a nós, tá? Nas terças-feiras, a los martes, às 8h30 da noite no horário espanhol. Mas nós temos também um link aberto, se você quiser se juntar a nós online, é às 8h30 da Espanha, de todo jeito. Mas se você estiver em Portugal é às 7h30, se você estiver no Brasil é às 3h30 da tarde. Se você quiser se juntar a nós e tiver condições, vai ser muito bem-vindo. Amém?
Glória a Deus. E nós estamos também agora no verão aqui na Espanha. O calor está batendo ardido aqui. E nós estamos nos organizando para agora no verão, que existe um fluxo maior das pessoas saindo de casa, as praias ficam cheias, as escolas e faculdades estão de férias, muitas empresas entram de férias também. Então nós estamos nos organizando para, nesse momento, iniciarmos um trabalho de evangelismo intenso para poder alcançar as pessoas. Eu vinha, se você tem acompanhado, você é testemunha disso, eu vinha nos últimos cultos falando com alguma frequência e incidência de que o nosso trabalho aqui, por mais que nós não vamos nunca rejeitar alcançar os imigrantes, o nosso trabalho tinha por alvo alcançar os espanhóis que não vêm sendo alcançados. Mas essa semana, durante um turno de intercessão, o Espírito Santo falou algo muito forte comigo. Ele falou o seguinte: ok, você quer alcançar os espanhóis, você precisa alcançar os espanhóis. Mas eu tenho que dizer para você que aí na Espanha tem muitos imigrantes. E muitos desses imigrantes eram cristãos, já são cristãos, iam em igrejas antes de imigrarem para a Espanha. E quando chegam na Espanha, eles estão ficando sós. Quando eles chegam na Espanha, eles não têm uma casa para que eles possam vir a adorar a Deus, para que eles possam vir a estar na presença de Deus. Eu fiz um negócio errado aqui, eu levantei a mão, ele parou aqui, o sensor então está fixo ali, eu estou um pouco fora de ângulo, dá uma olhadinha, por favor. Então, o que acontece? Aqui nós estamos iniciando um trabalho de evangelismo muito forte. Deus já nos deu estratégias para isso. Estamos organizando aquilo que precisamos organizar para que nós possamos iniciar esse trabalho de evangelismo. E vai ser bênção, nós vamos alcançar as pessoas. Então, se você está aqui nas proximidades, se você está aqui na Galícia, se você está na Espanha, por mais que um pouco distante de nós, se você está em Portugal, no norte de Portugal, e tem como se deslocar para cá para participar conosco desses evangelismos, nos procura, manda mensagem para a gente, porque vai ser um prazer ter vocês conosco. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas e se juntem a nós para que possamos levar esse trabalho para que as pessoas sejam alcançadas. Amém? E se você diz para mim, Daniel, eu estou longe, eu estou morando no Brasil, eu estou morando na Irlanda, eu estou morando na Inglaterra, eu estou morando na Ilha de Man. Eu estou falando desses lugares específicos porque eu sei que eu tenho amigos que nos acompanham nesses lugares. Amém? Eu estou morando nas Filipinas. Eu quero fazer parte disso, Daniel, como é que eu faço? Chama a gente também por mensagem no direct depois, que vai ser uma bênção ter vocês conosco, porque nós vamos precisar investir nesse evangelismo, vamos precisar ter estrutura, ter materiais. Nós temos a estratégia, estamos angariando os recursos para que possamos então iniciar isso e vai ser bênção. E eu tenho certeza que as pessoas serão alcançadas. Amém? Então, repetindo, nas terças-feiras, aos martes, às 8h30 da noite espanholas, nós temos o grupo de Conexión aqui em casa e tem sido bênção. Nós temos também um link aberto para que você possa participar online de onde você estiver. E temos pessoas participando online e também tem sido bênção. Amém? E nós temos, como você já sabe, aos sábados, às 8 da noite espanholas, o nosso culto, que por enquanto é online, mas se junta a nós em oração. Em breve nós vamos ter um espaço para fazer esse culto presencial também. Amém? Apesar de já termos tido pessoas que vieram até aqui conosco para, durante a transmissão online, estarem presencialmente aqui com a gente, e foi bênção demais. Se você estiver por aqui, procura a gente também, porque existe essa possibilidade. Amém? Mas em breve nós vamos ter um espaço, eu creio, para que possamos fazer os nossos cultos presenciais e vai ser bênção. Se una a nós nessa oração, nesse propósito, porque Deus vai abrir essa porta. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém?
Hoje, culto de ceia. A nossa palavra, ela vai falar sobre o que é que trouxe a necessidade da ceia, o que de fato a ceia significa, o que Deus fez por nós, qual foi a grandiosidade daquilo que Ele fez por nós. Amém? Adão foi criado perfeito. Eva foi criada perfeita, eles não tinham pecado. E Deus falou para eles, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E eles fizeram o quê? Pecaram. E aí Deus falou, agora vocês vão morrer, agora vocês não vão mais viver para sempre, agora vocês vão morrer. Amém? E aí nós temos lá em Romanos 6, versículo 23, Paulo dizendo à igreja de Roma o seguinte, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Deus falou para Adão, se você pecar, você vai morrer. Ele não morreu imediatamente. Adão viveu muitos anos, centenas de anos. Não vou me lembrar exatamente agora, mas eu não sei se foi 600 ou 800 anos que ele viveu. Ele viveu muitos anos. Tá? Viveu muitos anos. Mas Deus não disse que ele ia morrer? Disse. E ele morreu. Mas depois de muito tempo. Naquele dia que ele pecou, houve uma morte. Essa morte foi de um animal. Porque diz que Adão e Eva fizeram para si roupas com folhas para cobrir a sua nudez. E diz que quando Deus estava com eles, Deus fez vestes de pele de animais. Como Deus fez a veste da pele de um animal? Um animal foi morto. E foi o próprio Deus que fez esse sacrifício. Para que então o pecado de Adão e o pecado de Eva pudessem ser cobertos. Porque a morte deles não seria instantânea naquele momento. Eles viveram. Eles tiveram a promessa de uma redenção. Porque Deus prometeu para Eva que o descendente dela teria inimizade com o descendente da serpente, com a serpente. Que o descendente dela pisaria na cabeça da serpente e a serpente morderia o calcanhar dele. A gente tem nessa promessa que Deus fez para Eva, dizendo para ela, o herdeiro, o descendente vai ser seu. O filho não vai ser do homem, o filho vai ser da mulher. Olha que coisa. Maria teve a geração de Jesus de forma virginal. O filho foi da mulher. E a gente tem Deus prometendo para Eva que o descendente dela teria inimizade com a serpente. Que o descendente dela pisaria na cabeça da serpente. O escrito do pecado, o escrito de dívida, foi pago. Amém? Foi pago. Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Naquele dia, lá no Éden, houve a morte de um animal para que Deus fizesse roupas com a pele desse animal. Mas depois disso, houve uma morte. Jesus, sem pecado, se entregou e morreu no nosso lugar. Amém? Morreu no nosso lugar. Em Levítico 1, versículo 1, diz assim, da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou, diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Então a gente tem
o livro do Levítico. O Levítico ele é um manual de instruções para os levitas, que eram os sacerdotes. O livro do Levítico começou dizendo: da tenda do encontro, o Senhor chamou a Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas. Então, a primeira coisa que os israelitas precisariam fazer era o quê? Trazer um animal como oferta de holocausto ao Senhor, para que pudesse ser aceito perante o Senhor. O que isso significa? Isso significa que em pecado não podemos ser aceitos por Deus. Isso significa que em pecado nós não podemos estar na presença de Deus. Significa que nessa época, antes de Cristo, na antiga aliança, as pessoas não podiam estar na presença de Deus, porque eles viviam em pecado. O pecado só foi pago definitivamente lá na frente. E aí Jesus veio. Jesus começou a ensinar, ele foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele começou a ensinar, começou a reunir os seus discípulos, e a gente tem lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, falando o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim para cumprir. E eu digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. De forma alguma desaparecerá nada da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Sabe o que Jesus falou na cruz? Ele falou algumas coisas. Primeiro ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aí ele falou citando um salmo. Amém? O salmo que fala exatamente do sofrimento do Messias. Depois ele falou pro ladrão que estava à direita dele, que ainda naquele dia ele estaria junto com ele no paraíso. E aí depois ele falou a última coisa que está registrada. Aliás, ele falou depois: eu tenho sede. E aí trouxeram vinagre para ele. E aí depois ele falou a última coisa que está registrada, que ele falou na cruz, que ele falou: está consumado. Está consumado. Sabe o que ele disse quando ele falou está consumado? Ele disse o seguinte: tudo que estava na lei acabou de se cumprir. Tudo acabou de se cumprir. Toda a lei acabou de se cumprir. Está consumado. Lá em Mateus 5 ele disse: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Lá na cruz, ele falou: está consumado. Ele falou: tudo se cumpriu. Está feito. Está feito. Ele falou: está pago. Não tem mais dívida. A lei se cumpriu. Amém? Está pago. Foi o que ele falou na cruz. Está pago. Sabe quando aquela foto que o pessoal coloca cansado saindo da academia, o de hoje está pago? Já viu isso? Eu já fiz isso, já coloquei lá, o de hoje está pago. Jesus podia colocar uma foto daquela na cruz falando assim: está pago eternamente. Porque é isso que significa o está consumado. Está pago. A dívida está paga, não tem mais. Tudo se cumpriu. Isso é maravilhoso, gente. Lá em Hebreus, depois a gente vai ver que houve mudança no sacerdócio, que houve mudança na lei, porque tudo se cumpriu. Mas isso aí é um tema para um outro dia, é um tema para uma outra pregação.
Se você quiser saber mais, manda no chat pra gente, ou manda no direct pra gente depois, falando lá, eu quero me aprofundar mais. Nós vamos abrir uma turma de estudo bíblico, uma turma mergulhando na palavra, amém? Em breve vai ser bênção. A gente vai falar sobre o dia da expiação. Levítico 16 diz assim, eu estou lendo na versão NVI, tá, gente? Se você está lendo em outra versão, está um pouquinho diferente, mas se você pegar na versão NVI, você vai ver que é exatamente aquilo que eu estou lendo. Levítico 16, o Senhor falou com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. Arão era o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Os filhos de Arão, Hofni e Finéias, eles apresentaram um fogo estranho ao Senhor. Eles não cumpriram o protocolo, eles não cumpriram o procedimento que Deus tinha mandado que fosse cumprido. Apresentaram a Deus, acenderam o incensário, e aquilo subiu a Deus como um fogo estranho, porque Deus não tinha mandado fazer daquele jeito. E eles morreram. Então, Levítico 16, o Senhor falou com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, diga ao seu irmão Arão, que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que ele não morra. Pois eu aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com os calções também de linho por baixo. Porá um cinto de linho na cintura e também um turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Lembra que nós falamos há algumas semanas sobre vestes, sobre Deus mudar as nossas vestes, sobre quando houve um convite para as bodas e tinha uma pessoa que estava com vestes que não eram vestes dignas daquele lugar e essa pessoa foi expulsa. Aqui a gente tem falando sobre vestes. Olha só, essas vestes são sagradas, versículo 4. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. E aqui a gente tem o banho sacerdotal, o banho cerimonial, que depois de um tempo as pessoas passaram a lavar somente as mãos e os pés, e outros lavavam as mãos, os pés e a cabeça, mas aqui Deus falou que lavasse todo o corpo. E isso aponta também para o batismo que nós fazemos quando nós aceitamos e reconhecemos publicamente a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? A gente está falando aqui de um banho cerimonial, está falando de um batismo, de uma limpeza. Ele não está falando de limpeza física, porque não está falando que ele usava sabão, não está falando que ele se perfumava, não, está falando que ele usava água para banhar o seu corpo. Simplesmente ele se banhava com água, para que o corpo dele estivesse purificado, para que ele pudesse então vestir as vestes sagradas. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão tinha um novilho com ele também, lembra? Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer a propiciação por si mesmo. Pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor na entrada da tenda. Não vai entrar com os 2 bodes na tenda, vai na entrada da tenda. E vai lançar sortes contra os 2 bodes. Um para o Senhor e outro para Azazel. Depois nós vamos falar sobre Azazel. Deixa eu ler aqui. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer a propiciação e será enviado para Azazel no deserto.
Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, para que a tenda tenha os seus pecados perdoados e cobertos, seja limpa das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele. Depois que ele fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar ele fará a propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as suas 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e em seguida enviará o bode ao deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e depois vestirá as suas próprias roupas. Então sairá, sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer a propiciação por si mesmo e pelo povo. Então você vê que, primeiro, ele teria que santificar o lugar santo, porque estava no meio de Israel. E o fato de estar no meio de Israel fazia com que necessitasse de santidade. Para isso, havia todo um cerimonial. Para isso, havia o bode expiatório. Já ouviu essa expressão, bode expiatório? Essa expressão vem daí. Era o bode que levava a culpa de tudo, para que ele então houvesse a expiação. Amém? E depois ele faria então o holocausto, para que houvesse o perdão dos pecados. Em Hebreus 4, versículo 14, diz: portanto, nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade.
Capítulo 7, versículo 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Amém? Jesus morreu e na morte dele, ele pagou eternamente o preço do pecado. Ele nos deixou instruções, porque na última Páscoa, antes dele ser entregue para que ele fosse então crucificado, na última Páscoa ele ceiou com os seus discípulos e ele partiu o pão e ele disse: esse é o meu corpo. Quando vocês comerem, vocês são parte do meu corpo. Depois ele distribuiu o cálice de vinho para os seus discípulos e ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que eu estou derramando para de uma vez por todas pagar o preço do pecado de vocês. Esse é o sangue que, se vocês aceitarem a minha aliança, se vocês aceitarem a minha aliança e beberem desse sangue, beberem desse suco, desse cálice, se tornarem participantes, vocês vão estar sob a minha aliança. Se vocês aceitarem isso, o meu sacrifício vai ter sido por vocês. Se vocês aceitarem isso, o meu sacrifício vai trazer a cobertura sobre os seus pecados uma vez e por todas. Amém? Então, nesse momento, nós vamos cumprir aquilo que ele ordenou, porque ele falou para os seus discípulos para que eles repetissem esse ato como um ato profético. Todas as vezes. E todas as vezes que eles o fizessem, que fosse em memória disso que ele fez, desse sacrifício que ele fez, dessa redenção que ele trouxe. Amém? Então, se você já tiver preparados os elementos, o cálice, o pão, deixa ele a postos, porque nós vamos cear nesse momento. Amém? Se você não tiver, pode preparar agora, porque sim, nós vamos cear nesse momento. Amém? Deixa eu já pegar o meu aqui. E nós vamos consagrar esses elementos a Deus antes de cearmos. Amém? Nós vamos consagrar esses elementos porque, apesar de nós não crermos na transubstanciação como
há muito tempo se ensinou, nós não cremos que de fato isso aqui se transforma em partículas de sangue. Se fizer um exame de DNA, isso aqui não vai achar sangue. Isso aqui não vai achar DNA humano. Então não vai ser de fato o corpo de Cristo, mas é um ato profético. E pela fé, nós cremos que sim, isso aqui é como se fosse o corpo de Cristo. Nós cremos que sim, isso aqui é como se fosse o sangue de Cristo. É um ato profético. Amém? Então, nesse ato profético, nós vamos consagrar esses elementos. E nós vamos participar juntos. Amém? Em unidade. Porque é um só corpo. Então, levanta o pão. Levanta o pão. Diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o teu corpo foi entregue para ser moído, para que eu pudesse ser enxertado no teu corpo e para que eu hoje seja parte do teu corpo. Então, nesse momento, eu consagro ao Senhor esse pão e eu te peço que o Senhor corresponda à minha fé, que de fato seja como o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Come o pão. Levanta o cálice e fala assim: Senhor Jesus, o Senhor me propôs uma aliança. Uma aliança eterna. Uma aliança perfeita. No teu sangue. Onde o Senhor escolheu se sacrificar para pagar o preço do meu pecado, para me redimir, para me trazer de volta à presença do meu Pai. Eu te louvo por isso. E eu aceito essa aliança. E como símbolo disso, eu vou beber esse cálice agora. Em nome de Jesus. Amém. Beba um suco. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe redenção. Muito obrigado, porque nós que não somos dignos, o Senhor é. Mas nós não somos dignos, nós não somos merecedores. O Senhor é. E o Senhor sendo digno, o Senhor sendo perfeito, o Senhor sendo o único merecedor, escolheu se entregar por nós que não somos. Nós participamos, meu Deus, dessa ceia, reconhecendo que nós não somos dignos. Reconhecendo que só temos esse privilégio maravilhoso porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor escolheu se fazer culpado em nosso lugar. O Senhor escolheu ser o nosso bode expiatório. O Senhor levou sobre si naquela cruz os nossos pecados. Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos por isso, te exaltamos. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor jamais se aparte de nós. Que a tua presença jamais se aparte de nós. Mas que o Senhor seja sempre conosco, meu Deus. Que a tua presença seja sempre conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha com a tua presença. Vem com a tua presença nos envolver. Vem com a tua presença nos envolver nesse momento, Senhor Jesus. Vem nesse momento, Pai. Assim, meu Deus, como o Abacuque fez, nós
nós oramos isso no comecinho, meu Pai, desse culto hoje. Nessa canção de Abacuque. Que ele disse que ainda nos dias de dor, ainda nos momentos difíceis, ainda que a figueira não florescesse, que não houvesse o fruto da vide, ainda assim ele sabia que o Senhor estava se movendo para a redenção, e nós sabemos que o Senhor está em movimento para a nossa redenção eterna. Nós sabemos que aquilo que o Senhor iniciou 2000 anos atrás, quando o Senhor inaugurou o reino dos céus nessa terra, e o Senhor disse que iria nos preparar lugar e iria voltar para nos buscar. Nós sabemos que isso vai se cumprir, Senhor Jesus. Sabemos que aqui hoje ainda estamos em um dia mau, e nesse dia mau nós continuamos nos alegrando no Senhor, continuamos nos alegrando na Tua presença, meu Pai. Nós continuamos caminhando e marchando sobre essa terra, meu Deus. Muitas vezes como estrangeiros, muitas vezes como peregrinos. Muitas vezes, meu Deus, sentindo saudade da nossa pátria eterna. Mas nós estamos aqui por um propósito, Senhor Jesus. Porque o Senhor nos deu uma missão, Pai. A nossa missão é chegar aos nossos irmãos, porque ainda tem lugar na mesa. A nossa missão é alcançar aqueles que estão perdidos ou que estão desgarrados, porque ainda tem lugar na mesa. E a nossa veste, meu Pai, santa, nós podemos obter de graça do Senhor. É Tua promessa. É Tua promessa. Nós não temos que tirar a veste de santidade e deixar na tenda do encontro, na porta da tenda do encontro, porque hoje, como nos foi revelado, o nosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Então hoje nós temos o privilégio de, em todo o tempo, carregarmos conosco as nossas vestes de santidade, que nós obtivemos do Senhor. E isso nos permite estar em todo o tempo na Tua presença. Em todo o tempo, Senhor Jesus, na Tua presença. Nós Te louvamos por isso, Pai. Oh, aleluia, nós Te louvamos por isso, Te adoramos e Te exaltamos. Te adoramos e Te exaltamos. Se você que ouviu essa palavra hoje precisa ter a sua aliança com Deus renovada, você participou da ceia. A sua aliança já está renovada em nome de Jesus. Se você não tinha firmado essa aliança, você participou da ceia. Essa aliança foi firmada em nome de Jesus. Amém? Então, se você hoje teve essa aliança estabelecida ou reafirmada, levanta sua mão e faz uma oração muito simples comigo. Fala assim: Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença. Eu não quero nunca sair daqui, mas que a Tua presença sempre esteja comigo. Para sempre, Jesus. Que a Tua presença esteja comigo. Até o dia que o Senhor me busque e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração com a gente, ou se essa palavra falou com você, ou se você tem um testemunho para nos contar, não coloca no chat da live não, porque quando a gente finaliza a live se perde. Manda uma mensagem para a gente no direct, ou então vai lá no link da bio, acessa lá que tem um WhatsApp para você entrar em contato com a gente, e aí você pode falar com a gente por lá e vai ser bênção. Amém? Levanta sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e te acompanhem em um nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus queridos?
Deus abençoe. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Um grande abraço para você que acompanhou online com a gente aqui. Se você vai acompanhar depois, um grande abraço para você também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.